Olá, boa noite. Nesse vídeo eu vou estar explicando os 9 conceitos de diagrama entidade de relacionamento, do DER, que nós trabalhamos em sala na disciplina de banco de dados no Rondon, no segundo ano A técnico, agora em 2025. Então eu vou utilizar como base esse diagrama que nós fizemos na sala, esse DER, né, que é o DER do Clube do Livro. Eu vou deixar aquele na página completa, eu vou apertar um F11 para ele ficar inteiro aqui na tela. E ok, então, primeiro de tudo, eu vou identificar todos os atributos-chave aqui. Então, aqui na entidade cliente, nós temos o atributo e código do cliente, que ele é. Os atributos-chave, eles são atributos que identificam uma entidade, tá? Então, que identificam ali os cadastros de uma entidade. Dessa forma, por exemplo, assim, um cliente, eu posso identificar o cliente número um, número 2, número 3, assim por diante. Então, é um código, uma identificação que não se repete. No diagrama, ele é representado por uma elipse, por exemplo, ó, esse exemplo aqui é uma elipse, com a palavra ela é sublinhada, tá? Dessa forma que a gente consegue identificar que que ela é um atributo-chave. Então, aqui em cliente, nosso atributo-chave é o código do cliente. Vamos ver o que mais. Aqui em pedido, os atributos-chave são código do cliente e código do pedido, ó, a elipse com a palavra sublinhado. Vamos ver aqui em livro. Na entidade livro, nós temos aqui o código do livro, que é um atributo-chave, e o código da editora, que também é um atributo-chave. Aqui na editora, nós temos só o atributo código de editora, que é um atributo-chave. E aqui em estoque, nós temos o código do livro, que é um atributo-chave, e o código da editora, que é um atributo-chave, neste diagrama aqui que o cliente pediu, ok? Agora eu vou falar sobre os atributos comuns. Os atributos comuns são outras informações de uma entidade que não necessariamente identificam elas. Por exemplo, aqui em cliente nós temos os atributos comuns, que é o e-mail, nome e telefone. Então, o e-mail e o nome, por exemplo, vamos ver sobre a respeito de um nome. O nome, ele não identifica um cliente. Porque, por exemplo, se eu falar ali, o cliente José, pode existir 1 milhão de clientes José e eu preciso, né? É uma informação interessante o nome dele, né? Só que para identificar quem é o José um, quem é o José 2, José 3, assim por diante, eu uso o atributo-chave, o código do cliente. Só que aqui os atributos comuns, né? É o e-mail, o nome, o telefone de cliente. Esse endereço eu vou mostrar ali mais para frente, mas a rua, o bairro, a cidade e o estado também são atributos comuns de um cliente. Aqui, os clientes que são pessoa física têm o RG e o CPF, que são atributos comuns. Os clientes que são pessoa jurídica têm CNPJ e inscrição estadual. Vamos ver aqui, ó, o pedido. Na entidade pedido, nós temos data e valor do pedido, que são atributos comuns. Veja que os atributos comuns, eles são representados por elipses e a palavra normal. Ela não tem nada de diferente. Aqui na entidade livro, nós temos os atributos comuns é título, categoria, editora, autor, valor, o ISBN, né, o número de identificação nacional de um livro, e o ano da publicação do livro são atributos normais, comuns. Na entidade editora, nós temos que o e-mail e o telefone são são atributos comuns. E, para terminar aqui essa parte dos atributos comuns, no estoque apenas a quantidade de livros, que é um atributo comum, ok? Agora nós temos os atributos compostos, que é o exemplo aqui de endereço. Então, aqui no cliente, veja que tem esse atributo diferentão, que é o endereço, um atributo composto. O atributo composto, ele é um atributo que é formado por um conjunto de outros atributos. Então veja que endereço ele é representado por uma elipse pontilhada e a palavra normal, e esse endereço ele é um conjunto de outras informações. Então ele é um conjunto dos atributos rua, bairro, cidade e estado, que esses atributos comuns juntos formam um endereço, ok? Então é isso o exemplo de um atributo composto. Aí agora, terminamos os atributos, vamos falar sobre as entidades, né? Aqui a gente tem as entidades comuns. Então, por exemplo, um cliente é uma entidade comum. As entidades comuns são representadas por um retângulo,
né, de apenas uma única linha, a palavra é normal. Então, uma entidade, um, ela representa um objeto ou um personagem, né? Tipo assim, uma coisa do universo. Então, quando ele representa um personagem, um objeto ou uma coisa do universo, significa que eu vou querer cadastrar as informações, né, deste objeto, desta personagem ou desta coisa do universo. Então, o cliente é um personagem aqui no meu diagrama, né, no meu projeto. Então, o cliente, que é a entidade, ele tem as informações que são os atributos, ok? Vamos ver. A editora, que é uma instituição, né? Vamos falar assim, que é um personagem, de certa forma, é um personagem também. Eu estou representando esse personagem do universo aqui pelas suas informações, que é o código, seu nome, seu e-mail e seus telefones. Do outro, vamos ver. Isso. Então aqui nós só temos essas duas entidades comuns. Nós temos as entidades pessoa física, também que é, né, vou explicar aqui sobre a herança. Mas a pessoa física é uma entidade que ela tem algumas informações, né, que eu estou representando esse personagem também do universo aqui no meu projeto. Então a pessoa física, ela tem o RG e o CPF. Já a pessoa jurídica tem as informações CNPJ e inscrição estadual. Então, isso que é a definição de uma entidade comum. Ela é uma representação de um personagem, de um objeto ou de uma coisa né, do universo em si, que eu vou representá-la no meu projeto, ok? Agora eu vou falar sobre as heranças. Antes de eu falar sobre as heranças, ó, uma entidade é representada por um retângulo de uma única linha e a palavra dentro. Beleza? Agora sim eu vou falar sobre as heranças. A herança, a gente consegue ver aqui que ele é representado quando tem esse triangulinho no meu diagrama entidade de relacionamento. Então aqui eu tenho um cliente que qualquer que seja o cliente, não interessa o tipo do cliente, o cliente tem algumas informações, não é mesmo? Então aqui ó, todo cliente vai ter um código, um e-mail, um nome, um telefone e o endereço. Agora, o cliente, às vezes nós vamos ter clientes que são pessoas físicas e às vezes que são pessoas jurídicas, né? Então, aqui, quando a gente está considerando um cliente, não interessa qual é o tipo do cliente, ele vai ter essas informações de cliente. E ainda, quando o cliente for uma pessoa física, eu também quero cadastrar as informações, o RG e o CPF desse cliente, pessoa física, beleza? E quando o cliente for uma pessoa jurídica, eu quero cadastrar todas as informações do cliente e ainda as informações de pessoa jurídica, que é o CNPJ e a inscrição estadual. Então, essa é a ideia de herança. A gente tem aqui uma superentidade, né, uma superclasse, que é que é a nossa entidade cliente. E aqui ele é a entidade que manda em tudo, sabe? Que tem as informações cliente, nome, telefone, endereço. E então, todo, não interessa que cliente que é, mas todo cliente tem que ter essas informações, beleza? Aí sim a gente vai fazer uma análise, né, como se ele for herdar, como se a herança desse cliente, ao invés de ser R$ 10.000 lá para passar para os filhos, né, a herança do cliente vai ser os seus atributos, que ele vai trazer junto para a pessoa física. Só que daí a pessoa física, ela vai herdar todos os atributos de cliente e ainda podemos adicionar, né, coisas específicas da pessoa física, que é o atributo RG e o atributo CPF. A mesma coisa acontece para a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é um cliente, que o cliente vai pegar todos os atributos aqui dessa entidade pai e vai trazer como uma herança aqui para o seu filho, que é a pessoa jurídica. Então, aqui em pessoa jurídica, ele vai trazer todos, né, os atributos aqui de cliente e ainda mais podemos adicionar dois atributos, que é o CNPJ e a inscrição estadual. Então, aí, é assim que funciona uma herança que é representada por um triângulo no nosso diagrama entidade-relacionamento, nosso DER. Beleza? Vamos falar agora sobre os atributos, sobre as entidades fracas.
Aqui a gente começa com o pedido. As entidades fracas, elas são entidades, então são representadas por retângulos, só que são retângulos formados por duas linhas, ó, um retângulo duplo, tá vendo? E por que que eles são entidades fracas? Porque uma entidade fraca depende da existência de uma outra entidade. Então aqui, veja que o pedido, ele só existe porque o cliente fez esse pedido. Então quem que vem primeiro? Primeiro eu preciso ter um cliente para então o cliente fazer um pedido, beleza? Então olha só, o pedido ele só existe porque um cliente foi lá e fez o pedido. Então essa entidade pedido, ela só existe porque precisou existir um cliente por primeiro, tá? Por isso a gente diz que a entidade pedido é uma entidade fraca, porque ela depende da existência de um outro cliente. Então, isso aqui é bom porque não tem como eu começar um pedido sem eu ter um cliente. Beleza? Vamos ver qual outra entidade fraca a gente tem aqui. É o livro, tá? O livro, ele, nesse diagrama, o livro ele pertence a uma editora. Então, para o livro existir, ele precisa que uma editora tenha feito esse livro. Nesse diagrama aqui. Não estou falando que é assim que funciona na vida real, que se está certo ou se está errado. Mas nesse diagrama aqui, o livro ele só existe porque uma editora criou esse livro. Então, quem que vem por primeiro? É a editora. Então, primeiro de tudo, eu preciso ter uma editora para então depois poder existir um livro. Veja que a editora não é uma entidade fraca. Por que que não é fraca? Porque uma editora pode existir sem ter livro algum. Tá? Errado não tá. Não é o livro que faz a editora. Não é mesmo? Só que o livro, nesse diagrama aqui, ele só existe porque uma editora criou esse livro. Tá? O outro entidade fraca que nós temos aqui é o estoque. Tá? O estoque só existe porque existe um livro. Tá? Então, se não existisse nenhum livro, nenhuma cópia ali do livro, não existiria estoque. Beleza? Então, por isso que o estoque, ele é uma entidade fraca também, porque ele depende da criação, né, da existência de uma outra entidade. Beleza? Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Esse livro aqui, quando a gente está fazendo, eu sei que é um exercício, né, para vocês começarem a compreender diagramas, entidades, relacionamentos, os DARES, mas na vida real, quando a gente está falando sobre biblioteca, quando a gente está diagramando uma biblioteca, a gente tem que tomar um cuidado que é o seguinte: esse livro, nós temos o cadastro do livro, né, a ideia livro, mas nós precisamos ter as cópias do livro também, tá? Então, por exemplo, assim, existe lá o livro, não sei, Odisseia, de Luiz Camões. É Luiz Camões? Não sei. Ai, Vidas Secas, Graciliano Ramos, né? Faz tempo que eu não estudo literatura aí. Mas, ó, Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, existe o livro, a ideia do livro, ali, as informações do livro. Só que lá na biblioteca eu vou ter várias cópias, né? Eu vou ter várias cópias ali. Então, o livro vai ser uma coisa, uma entidade, e a cópia, a unidade ali do livro vai ser uma outra entidade, uma outra coisa, tá bom? Que não está sendo. Então, esse diagrama aqui, ele não é um diagrama muito bom, né? Porque ele está faltando essa situação específica. Mas não se preocupem, tá? Isso aqui é um exercício só para vocês aprenderem a analisar, vocês serem bem chatos, bem cricas mesmo para fazer um diagrama entidade de relacionamento. Então, pronto, fechei esse parênteses. Ok, já falamos sobre as entidades fracas, vamos falar sobre os relacionamentos agora. Então, o relacionamento é, como o nome já diz, é um verbo, é uma ação que relaciona entidades, tá bom? Então, o relacionamento ele é representado por um losango, tá? E uma linha que liga duas entidades. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem um fluxo de ida e volta nesse relacionamento. Como assim? O cliente faz pedido
E o pedido é feito por um cliente, beleza? Vamos ver aqui, ó, outro losango aqui. Nós temos que um livro é um pertence de uma editora e uma editora é a pertencedora de livro, beleza? Então, ó, o livro pertence à editora e a editora tem a posse de livros, ok? Outro relacionamento que temos aqui é o existe, ó. O estoque existe por causa do livro e o livro possibilita a existência de um estoque. Então vocês viram que é um vai e vem os relacionamentos. Então assim eu consigo analisar como que essas entidades elas se relacionam, beleza? Agora, quando a gente falou sobre os relacionamentos, nós temos as cardinalidades. Então, as cardinalidades são esses numerozinhos aqui que eles ficam, né, nas linhas dos lados aqui dos relacionamentos. Ó, aqui também, ó o relacionamento, ó os numerozinhos aqui do lado. Relacionamento, os numerozinhos aqui do lado. Então, são números que indicam a possibilidade de duas entidades se relacionarem. Então, é muito importante o fluxo ida e volta de um relacionamento, que a gente pode pensar que, ó, um cliente faz pedido. Mas quantos pedidos que o cliente pode fazer? Ó, um cliente pode fazer no mínimo zero e no máximo n pedidos. Então, quando a gente tem os números entre parênteses, eles representam o valor mínimo e o valor máximo desse relacionamento. Então, um cliente ele pode fazer zero pedidos. Um cliente ele pode fazer muitos pedidos, tá? Nesse diagrama é assim, porque ó, realmente um cliente ele pode fazer zero pedidos. Então, se o cliente não fizer nenhum pedido, ele ainda é um cliente aqui do meu clube do livro, né? Porque o cliente é cliente, não é o pedido que. Não é se o cliente ele não vai se tornar cliente quando ele faz um pedido. Só dele fazer o cadastro, ele já é cliente, beleza? Nesse diagrama aqui, ó. Então, ó, o cliente faz no mínimo zero, no máximo n pedidos. Quando a gente fala n, eu quero falar vários, tá? Agora vamos ver, a gente fez o vai desse relacionamento, vamos fazer o volta desse relacionamento, ó. O pedido é feito por no mínimo um e no máximo um cliente. Então, realmente, um pedido ele só é feito por exclusivamente um pedido, né? Exclusivamente por um cliente. No mínimo um cliente, no máximo um cliente. Beleza? Vamos ver. Outro relacionamento que nós temos aqui é esse pertence. Então, ó, uma editora tem a posse de no mínimo um e no máximo vários livros. Opa, aqui nessa cardinalidade a gente observa uma coisa interessante. A editora ela é a pertencedora, é a dona de no mínimo um e no máximo vários livros. Aqui sim, a editora é obrigada a ser dona de no mínimo um ou no máximo vários livros. Senão nem faz sentido ter uma editora neste diagrama, tá bom? Nessa regra aqui. O livro é a posse de no mínimo um e no máximo uma editora, ou seja, o livro é a posse, né, pertence, é a posse de exclusivamente uma editora. Então não tem como o livro pertencer a várias editoras. Não. Nesse diagrama não. O livro, ele tem que pertencer a exclusivamente uma editora. E da mesma forma, por que que não tem um zero aqui? Porque um livro, ele precisa pertencer a pelo menos uma editora. Esse outro relacionamento existe. Então, o livro possibilita a existência de zero ou um estoque. Então, vamos pensar aqui, se fosse o estoque, né? Ó, o livro ele possibilita a existência de no mínimo zero e no máximo um estoque. Então, se eu tenho aqui um livro, o livro, eu posso, nesse diagrama eu posso decidir, né? É a regra do cliente ali. Esse livro eu posso pensar, pô, o livro ele vai estar em um estoque? Esse livro ele pode não estar em estoque algum, né? Ele pode pertencer a zero, né, a zero estoque. Ele pode fazer a existência de zero estoques. Mas também, se eu tiver o livro, ele vai
fazer existir um estoque, né? Então, um livro ele pode possibilitar a existência de nenhum estoque, tipo, o livro não pertence a nenhum estoque, ou o livro ele pode pertencer a apenas um estoque. Não tem como o livro estar em vários estoques, né? Nesta regra aqui, né, que o cara que mandou fazer esse sistema é esse que o cara pensa, beleza? Agora, o estoque, ele existe por causa de um ou de vários livros, né? Que faz sentido, porque ó, o estoque ele só vai existir se tiver pelo menos um livro. Aí pode ter vários livros, não tem problema. Então, ó, por que que não tem um zero aqui? Porque o estoque não vai existir se tiver zero livros. Então, não tem estoque. Nesta regra de negócio aqui, veja que pode, né, dependendo da pessoa que pediu para fazer esse projeto, as regras de negócio, igual a gente fala, elas podem mudar, beleza? Aí, por fim, né, eu vou falar aqui sobre as entidades associativas para finalizar o vídeo. A entidade associativa, ela é representada por um retângulo com um losango dentro, porque há uma entidade que associa a outras entidades também. Então, ela está mais relacionada a um relacionamento do que uma entidade de verdade. Vamos pensar aqui, ó. O pedido contém livro. O livro está contido em um pedido. Ok? Vamos analisar isso aqui. Um pedido, ele contém no mínimo um e no máximo vários livros. Ok? Agora vamos voltar. Um livro, ele está contido em no mínimo um e no máximo vários pedidos, tá? Aqui, eu vou falar a verdade para vocês, eu não gosto muito desse diagrama, ele não está perfeito, eu gosto de perfeição. Então esse diagrama, ele não está perfeito porque ele está faltando algumas questões, tá? É aquele parênteses que eu abri sobre a ideia do livro e a cópia do livro, tá? Então, se eu estou considerando aqui uma unidade, né, esse aqui eu já não estou mais considerando uma cópia do livro. Por exemplo, ó, um pedido ele contém cópias do livro. Ele pode pegar ali uma cópia um do livro, a cópia 2 do livro, a cópia 3 do livro. Então, eu posso fazer esses pedidos. Só que o contrário, o livro, aqui já não é mais a cópia. Aqui, quando eu estou falando o livro está contido no pedido, o livro, ele é a ideia, tá? Ali a informação do livro está contido em pedidos. Então, por exemplo, aqui, o livro Vidas Secas, ele pode estar contido em pelo menos um ou vários livros, nesse diagrama aqui, ó. Se fosse eu colocaria aqui zero ou vários, porque o livro Graciliano Ramos, ele pode estar em zero ou vários pedidos. Então, assim, pode ser que ninguém peça o livro Vidas Secas, né? Que ninguém compre, porque esse é um diagrama aqui de um e-commerce, né? De um site de compra e venda, de um site de venda de livros. Então, aqui, o livro Vidas Secas pode ser que não esteja contido nenhum pedido, ou seja, ninguém pediu Vidas Secas, mas o livro existe ali. Ou o livro ele pode estar contido em vários pedidos. Então, várias pessoas podem pedir o livro. Só que concorda que se são clientes, são pedidos diferentes, não está sendo pedido o mesmo exemplar físico do livro, tá? Então, né, eu só vou voltar aqui porque é o que estava lá no Alura, mas eu não gostei desse diagrama, não. Ele, quando a gente começa a fazer uma análise de verdade desse diagrama, a gente começa a ver que ele tem furos, né? Por isso esse livro e esse pedido, eles não, né, esse livro precisaria ter uma outra entidade chamado cópias do livro, ou unidades, ou exemplares, né? Porque livro é a ideia, não é o livro físico. O livro é as informações ali, a obra de um autor, tá? E existe, então, a unidade, o exemplar do livro. Então, o pedido ele deveria conter exemplares, né? E o exemplar, ele deveria estar contido no pedido, né? Não o livro. Mas isso aqui é uma crítica minha aqui, é uma provocação para a gente pensar. Mas, enfim, pelo menos aqui sobre o propósito, o objetivo dessa atividade era compreender
cada um desses elementos gráficos de um diagrama entidade-relacionamento e como eles são representados. Então, isso aqui é muito importante para a gente fazer a análise, né? Para a gente analisar muito bem isso aqui, para que o próximo passo seja a gente programar, a gente fazer códigos de verdade para gravar essas informações. E uma vez que a gente tenha feito uma bela de uma análise, o código vai ser bem bonitinho, bem facinho de ser feito. Só que se a gente fizer uma análise porca e for lá e fazer o código, vai começar a dar muitos problemas na hora de fazer o programa. Então, por isso, a gente vai ter muito mais trabalho no código e vai ter que voltar. E às vezes, a gente vai trabalhar tanto e vai dar tanto problema que vai ser mais fácil de jogar tudo no lixo e começar a fazer tudo desde o zero, tá bom? Então, essa foi a minha atividade de análise do diagrama entidade-relacionamento.